Declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão especial é destinada a homenagear a Câmara Municipal de São Luís nos termos do requerimento 874 de 2019 do senador Everton e outros senadores. Eu gostaria de convidar para compor a mesa o senhor deputado federal Gastão Vieira. O senhor deputado federal Pedro Lucas. O presidente da Câmara Municipal de São Luís, vereador Osmar Filho. O presidente da Procuradoria da Câmara Municipal de São Luís, da Procuradoria, a vereadora Bárbara Sueiro. O secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano do Maranhão, deputado federal licenciado, senhor Rubens Júnior. Representando o prefeito municipal de São Luís, o secretário municipal de Saúde, senhor Luiz Carlos de Assunção Lula Filho. Bom dia. Eu gostaria de registrar aqui no plenário a presença dos vereadores. Sejam todos bem-vindos, vereadores da Câmara Municipal de São Luís, a capital do nosso querido estado do Maranhão. E eu faço questão de nominá-los. O senhor vereador Aldir Júnior, o senhor vereador Antônio Garcês, o senhor vereador Beto Castro, o senhor vereador César Bombeiro, senhor vereador Francisco Chaguinhas, senhor vereador Genival Alves, senhor vereador Joãozinho Freitas, senhor vereador Marcelo Poeta, senhor Nato Júnior, vereador Nato Júnior, senhor vereador Pavão Filho, senhor vereador Ricardo Diniz, senhor vereador Umbelino Júnior. Aqui representando a presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, o chefe de gabinete, o senhor Rafael Arrelaro. Falei corretamente o nome? Arrelaro. Assessora parlamentar do Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, IFAM, a senhora Raquel Carneiro de Abreu Marques. Eu gostaria de convidar e pedir a todos que, em posição de respeito, possamos executar o hino nacional.
Vamos agora executar o hino da nossa querida capital maranhense, o hino de São Luís do Maranhão. Ó minha cidade, deixa-me viver, eu quero aprender tua poesia, sol em maresia, lendas e mistérios, luar das serestas, laço de teu dia. Quero ouvir a noite, favorito povo, gemendo e cantando, dores de saudade. A evocar martírios, lágrimas de açoite, que floriram claros sóis da liberdade. A evocar martírios, lágrimas de açoite, que floriram claros sóis da liberdade. Quero ler nas ruas onde cantaria, torres e miras, igrejas sobrados. Nas pradeiras que provém a angústia, sonhos do futuro, glórias do passado. Quero ouvir a noite, favorito povo, tremendo e cantando, dores de saudade. A evocar martírios, lágrimas de açoite, que floriram claros sóis da liberdade. A evocar martírios, lágrimas de açoite, que floriram claros sóis da liberdade. Ó minha cidade, deixa-me viver, que eu quero aprender tua poesia, sol e maresia, lendas e mistérios, luar das serestas e olhos de teus dias. Quero ouvir a noite, favorito povo, tremendo e cantando, dores de saudade. A evocar martírios, lágrimas de açoite, que floriram claros sóis da liberdade. A evocar martírios, lágrimas de açoite, que floriram claros sóis da liberdade. Quero ler nas ruas onde cantarias, flores e mirantes, igrejas sobrados, nas lindas ladeiras que provêm angústias, sonhos do futuro, glórias do passado. Quero ouvir a noite, favorito povo, gemendo e cantando, dores de saudade. A evocar martírios, lágrimas de açoite, que floriram claros sóis da liberdade. A evocar martírios, lágrimas de açoite, que floriram claros sóis da liberdade. Muitos, principalmente de outras regiões do país, devem estar perguntando
por que o Senado Federal está realizando uma sessão solene em homenagem a uma Câmara de Vereadores. E eu pedi que o presidente da Câmara e a Casa produzisse um vídeo institucional, porque sempre é bom não só o seu povo, né, no caso ludovicense, mas todo o povo brasileiro, conhecer um pouco da história, saber um pouco de onde viemos. E em tempos difíceis que estamos vivendo, é sempre importante fortalecermos a democracia e o papel das instituições. Então, eu gostaria, um vídeo rápido, gostaria de pedir a todos que estão em casa e aqui nessa casa para que pudesse acompanhar o vídeo institucional produzido pela Câmara Municipal de São Luís. São Luís do Maranhão, uma cidade única, a começar pela sua localização. A capital maranhense é uma das 3 do país a estar em uma ilha. Até o nome de quem nasce aqui é diferente. Ludovicense, que juntos já somam mais de 1 milhão de habitantes. Uma gente que tem orgulho da sua terra e de seu mar, das suas cores e de seus ritmos, da sua natureza exuberante e de uma trajetória repleta de acontecimentos marcantes. E esses traços de um passado glorioso podem ser vistos até hoje. Seus monumentos e casarões formam um dos maiores patrimônios arquitetônicos do país, personificando a história de uma região construída de forma singular e com a ajuda daqueles que sempre lutaram pelos interesses de seu povo. No dia 9 de dezembro de 1619, nascia a Câmara Municipal de São Luís, a 4ª Casa Legislativa mais antiga do Brasil. Nosso trabalho começou há 4 séculos. O povo de uma cidade recém-fundada precisava de representantes. No início éramos poucos, mas esse número foi crescendo. Superamos uma monarquia, invasões estrangeiras e revoltas. Aderimos à independência e ajudamos a implantar a república. Mudamos de sede e sobrevivemos a tentativas de extinção. Por um bom tempo, éramos os responsáveis por toda a administração da ilha. Aí veio o papel legislativo para transformar a vida de milhares de pessoas. São 4 séculos de trabalho e muito o que contar. E eu vou levar essa história para você. Olá, eu sou o João Câmara, um dos primeiros vereadores da Câmara de São Luís, e vim do passado para contar a história da nossa honrosa Casa do Povo. A Câmara era formada por um juiz ordinário, que também era o presidente, 3 vereadores, um tesoureiro, um escrivão e 2 homotacéis, que, entre outras funções, eram os fiscais de pesos, medidas e preços dos alimentos. Isso porque, até o fim do século XVII, nós praticamente controlávamos tudo o que acontecia no dia a dia da cidade de São Luís. A Câmara regulamentou as primeiras leis urbanísticas de São Luís, que fizeram da cidade uma das primeiras do Brasil a possuir o que hoje é chamado de Plano Diretor. O projeto vigorou por mais de 3 séculos e se tornou uma das grandes obras de arquitetura, engenharia e urbanismo da história, hoje tombada pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. Grandes estadistas do Maranhão começaram as suas carreiras como vereadores. É o caso dos barões de Grajaú e de Anajatuba, nomeados presidentes da província no período colonial, cargo semelhante ao de governador. Já no regime republicano, assumiram o governo os ex-vereadores Newton Belo e Luiz Rocha. Também passaram pela Casa do Povo ilustres escritores como Ribeiro do Amaral, Gomes de Castro e João Lisboa. Outra figura marcante foi Lia Varela, a primeira e até hoje única mulher a presidir a casa. Enquanto presidente da Câmara, Lia assumiu interinamente a Prefeitura de São Luís, tornando-se a primeira mulher prefeita de uma capital. Nomes que se juntam a tantos outros na luta por conquistas para São Luís. Hoje, no plenário, que leva o nome do primeiro presidente da casa, Simão Estácio da Silveira,
Os atuais 31 vereadores defendem com afinco e seriedade os interesses de uma população cada vez mais exigente e participativa. Mais do que legislar, fiscalizar e propor melhorias, a Câmara sempre foi a voz e maior representante de seu povo. Um compromisso assumido há 4 séculos e que perdura até hoje, ajudando a construir uma cidade cada vez mais moderna e democrática. Câmara Municipal de São Luís, 400 anos de conquistas. Alguém pode estar se perguntando por que homenagear uma Câmara de Vereadores no Senado. A resposta é porque precisamos a todo tempo lembrar a história para compreender o presente e ser capaz de pensar melhor o futuro. E história a Câmara de São Luís tem de sobra. Foi instalada em 1619, quando os franceses fundadores de São Luís foram expulsos pelos portugueses. Naquela época, a Câmara cuidava de manter a ordem e administrar a vila recém-fundada por Portugal, fazendo coisas como coletar impostos, regular o exercício de profissões e comércio e até gerenciar prisões. De lá para cá, são 400 anos de testemunho histórico de todos os acontecimentos que marcaram o Brasil nesse período. Junto com o país, a Câmara de São Luís foi mudando, incorporando a eleição para presidente da instituição durante o Império, ganhando contorno definitivo de legislativo quando da criação das prefeituras durante a República. É uma testemunha viva, pois em constante mutação da história do nosso país, contribuindo com a administração da cidade por meio de legislação ou de representação direta dos interesses das várias regiões de São Luís. Aliás, cabe um parêntese sobre a importante função do vereador, muitas vezes minimizada, principalmente nesse momento em que vivemos uma tentativa de desqualificação da política e dos políticos. O prefeito é eleito diretamente pela população para gerir a cidade, mas ele é um só e a tarefa é grande. Cabe, portanto, aos vereadores, além de legislar, a função de, no dia a dia, representar diretamente os cidadãos, levando as demandas dos bairros, das regiões e das pessoas à administração pública, lutando para que sejam atendidos. Os vereadores aqui presentes sabem o quanto atuam nessa linha de direção para receber postulações legítimas de representantes de bairros e setores organizados da sociedade, que precisam de um acompanhamento para serem executados, a fim de beneficiar toda a população. É uma função complementar dos poderes. Quando o Executivo e o Legislativo se unem para trabalhar juntos, a cidade só tem a ganhar. Nessa linha, cabe destacar a modernização que a Câmara de São Luís vem realizando na relação institucional e de comunicação com o cidadão. As sessões passaram a ser transmitidas ao vivo pela internet, são traduzidas em libras, portal de internet, o WhatsApp estão permitindo uma interação mais efetiva com o cidadão. Foi implantada uma política de diálogo permanente com os parlamentos das demais cidades da região metropolitana, como forma de estabelecer um diálogo permanente que proporcione uma única política voltada à maior agilidade na resolução dos problemas comuns. Muito destacado tem sido o papel da Câmara nas negociações com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, para que ocorram novos investimentos no Centro Histórico para o projeto de reforma da antiga fábrica de São Luís, que será a sede do Parlamento Ludovicense. Ao mesmo tempo em que se moderniza e atua como representante dos interesses mais diretos da população, a Câmara tem feito um grande trabalho na função primordial que é legislar. E como resultado disso, tivemos a promulgação de leis municipais importantes, como a ampliação da licença paternidade de servidores municipais de 5 para 20 dias, a regulamentação dos aplicativos de transportes privados, regulamentação de atividades de food trucks, a ampliação do horário de vendas de créditos estudantis nos terminais de integração de São Luís, alteração do regime trabalhista dos agentes comunitários de saúde e os agentes de endemias para o regime estatutário, a criação do ProUni São Luís, por exemplo. Temos, portanto, razões passadas e presentes para homenagear os 40 anos de história da Câmara de São Luís. 400 anos da Câmara de São Luís. Uma casa legislativa que tem atuado em conjunto com a Prefeitura e representando a população da melhor forma possível. Todo o nosso respeito aos vereadores aqui presentes e aos presentes. Porque antes de ser uma entidade, a Câmara é feita de pessoas. Pessoas que são comprometidas, que dão o seu melhor e que estão fazendo história da melhor qualidade de vida. Parabéns, vereadores, parabéns, Câmara Municipal de São Luís,
parabéns, São Luís. Eu gostaria de convidar o senhor deputado Gastão Vieira para fazer o uso da palavra e, sem dúvida nenhuma, como deputado membro da bancada mais experiente, o nosso querido brigadeiro da bancada maranhense, ele tem muito que contribuir da sua... Isso. Todos? Verdade. Bom dia, gente. Quero cumprimentá-los por intermédio do senador Everton Rocha. Sintam-se todos cumprimentados por mim. Eu gosto de quem enxerga na frente. E o senador Everton Rocha, ao chamar esta homenagem, teoricamente, para a Câmara Municipal de São Luís, ele está homenageando a nossa população representada por aqueles que são efetivamente seus legítimos representantes, que foi no voto que conquistaram essa confiança, que são os senhores e as senhoras vereadoras que aqui se encontram. São Luís tem uma longa história, até o nosso hino é diferente, vocês viram. Para quem não é da cidade de São Luís, esse hino é escrito por um poeta, não um poeta que brincava também de música, mas era essencialmente um poeta, um padre, um frade, que foi estudar em Portugal, que descobriu a beleza da economia e que volta para o Maranhão e ali nos ajuda a compreender o nosso passado e traçar diretrizes para o futuro. Esse poeta se chama Bandeira Tribuzzi. Preso em 64, na cadeia, durante seu período de prisão, ele escreve um livro chamado Pele e Osso, e ali dentro vai incorporado esta beleza de poesia que fala de tudo nosso, que virou, pela inteligência da Câmara Municipal de São Luís, no hino oficial da nossa cidade. E São Luís sempre foi assim. O nosso primeiro prefeito foi o presidente da Câmara, Simão Estácio da Silveira. Pela legislação portuguesa predominante, pelo direito positivo português, é o presidente da Câmara que exerce as funções administrativas. E nós tínhamos acabado de expulsar os franceses e precisávamos organizar a cidade. São Luís era uma cidade extremamente acanhada, tinha um forte dos franceses que vai ali até os fundos da Igreja da Sé, a partir do Palácio do Governo, passando pela Prefeitura Municipal de São Luís. E ele começa a organizar, mas organizar o quê que não tinha comércio? Ele começa a organizar a disciplina da vida dos cidadãos numa cidade, que é a origem de todo o trabalho dos senhores, que é organizar como os diversos cidadãos moram numa mesma cidade, respeitando o direito do outro e exercendo seus próprios direitos. É uma cidade fantástica. Logo depois nós expulsamos os holandeses. E logo depois o Marquês de Pombal, o grande Marquês de Pombal, que vê Lisboa destruída por um terremoto, ele consegue trazer os princípios básicos de uma cidade segura, anti-terremoto, e implanta também em São Luís. São Luís é a primeira cidade fora do reino português que emprega na sua construção aquilo que nós chamamos da arquitetura pombalina, pé direito alto, grandes sobrados, grandes paredes de pedra para que não sofressem o outro tremor. Mas não vamos homenagear essa São Luís que nós conhecemos. Onde é que está a inovação e a inteligência do Everton? É de enxergar para frente. Os senhores têm nas mãos, e eu espero que todos sejam felizes na sua reeleição, o futuro da cidade de São Luís. E é um futuro que não espera. Esse futuro é avassalador. Daqui a 20 anos nós não seremos 10% do que somos hoje em termos de administração de uma cidade. A medicina será toda através de computadores, o trânsito dirigido por computadores, a frequência das pessoas medidas pelo reconhecimento facial. É uma outra cidade que vai vir, e vai vir pela mão dos senhores. São os senhores que têm de botar essas questões em pauta, que têm de discutir essas questões, que têm de trazer o futuro para uma discussão permanente entre os habitantes de São Luís. Nós, como outras cidades do Nordeste, nos atrasamos um pouco, é preciso muito dinheiro
para acompanhar a velocidade desse conhecimento novo. Os senhores precisam se preocupar que nós não vamos ter uma economia uberizada, ou seja, que tudo é um Uber, que nasceu para quebrar o galho e aumentar a renda, e hoje é o próprio emprego, porque o desemprego graça e nos entristece a todos e nos tira o futuro. Portanto, Everton, ao você homenageá-lo, você está homenageando a cidade, ao homenagear a cidade, você está assumindo um compromisso com ela de que essa cidade vai entrar, sim, no futuro, vai se modernizar, vai acompanhar a evolução tecnológica que nós estamos vendo no mundo todo, especificamente em algumas cidades, que até o trânsito hoje é controlado por uma central de monitoramento que recebe informações das câmeras que são processadas por um computador e a ordem é dada. Não tem mais guarda nessas cidades. O trânsito flui por outros mecanismos. Portanto, parabéns, Everton. Você foi de uma felicidade total. Parabéns, meu presidente da Câmara, vereador Osmar. Ponha esse debate, você já está fazendo, o Everton falou muito bem. Continue fazendo, esse é um papel indispensável. E você tem o exemplo do seu lado aí, que é o deputado Pedro Lucas, que jovem como você, como Everton, e hoje tem um destaque completo na Câmara, como líder, como deputado e, acima de tudo, como maranhense e o cidadão de São Luís. Portanto, parabéns a todos vocês e muito obrigado. Muito obrigado, deputado Gastão Vieira. Sempre é muito bom e enriquecedor ouvir as suas falas. Eu convido o colega deputado federal Pedro Lucas para fazer o uso da palavra. Ao tempo que ele se dirige à tribuna, eu queria registrar a presença dos meus pais, a senhora professora Marileide Rocha, que está aqui, o senhor Deusdedit, meu pai, que fizeram questão de estar aqui nessa sessão também, participando dessa homenagem à nossa Câmara de São Luís, e aqui minha querida esposa, o amor da minha vida, mãe dos meus filhos, Sâmia, ali presente. Eu já estou me limpando aqui para o Brasil, porque eu cheguei agora de viagem lá do Maranhão. Então, 2 dias trabalhando no interior, tem que chegar logo declarando em público. Pedro Lucas, você está com a palavra, deputado. Bom dia a todos. Cumprimentar o senador Everton, esse brilhante senador que faz falta lá na Câmara, na outra casa, Everton. Quando você chega para a sessão do Congresso, todos são unânimes em dizer o quanto sua ausência faz, né, naquele debate muito intenso que Vossa Excelência cumpriu um papel muito importante para o Brasil. Quero cumprimentar o presidente Osmar Filho, o meu amigo, líder Gastão Vieira, professor Gastão Vieira, que nos ensina a bancada com Gastão, deputado Rubens. É uma bancada de muitos alunos, não é? Porque o Gastão tem essa história vivida, né? Uma história do presente, do passado e do futuro, né? Sempre atualizado com os assuntos pautados no Congresso Nacional. Quero cumprimentar o secretário, deputado Rubens Júnior, satisfação reencontrá-lo, um grande orador daquela casa, o PCdoB, partido do qual ele faz parte, sente falta da sua oratória, Rubens. Logo quando eu cheguei, ficava ali ao lado, vereadores, e ficava admirando o quanto era a desenvoltura do deputado Rubens Júnior. Cumprimentar a nossa Bárbara, mulher guerreira da Câmara Municipal de São Luís, uma mulher que nos inspira. Dela foi a ideia e botar no regimento o espaço da mesa que as mulheres teriam que fazer parte na composição da mesa, e isso me marcou muito, Bárbara. Foi logo no início do nosso mandato. Cumprimentar o secretário Lula Filho, representante do prefeito Edivaldo Holanda Júnior, que foi vereador de São Luís. Eu acho que até hoje, presidente Osmar, não tem um vereador que bateu o recorde de votos como o prefeito Edivaldo. Então fica o desafio para todos os vereadores que estão aqui e os que entrarão, né, bater o recorde de votos do prefeito Edivaldo Holanda Júnior. E não falo isso para menosprezar qualquer tipo de voto, não, porque todo voto, a gente sabe, somos porque fui vereador, são mais de 700 candidatos, então cada voto é disputado mesmo, muito
né, por todos, e que no final a gente acaba amigo, mas naquele momento, como diz em São Luís, é terra de Murici, cada um por si, né? É muito apertado o dia a dia do vereador. Eu quero parabenizar, senador Weverton, Vossa Excelência, a senadora Leila Barros, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania, o senador Jorge Cajuru, o senador Nelsinho Trade, o senador Omar Aziz, o senador Otto Alencar e o senador Rodolfo. Foram eles os responsáveis pelo requerimento, pela aprovação dessa grande homenagem feita à Câmara Municipal de São Luís. Começo meu discurso dizendo a todos que estou muito feliz em poder participar desta homenagem à Câmara Municipal de São Luís, porque vivi momentos únicos no início da minha vida pública, como vereador desta casa, que no próximo dia 9 completará 400 anos de história. É a quarta Câmara mais antiga, desde 1619, como mostrou o vídeo institucional. O surgimento da Câmara Municipal de São Luís há 4 séculos é a demonstração de força política e história de São Luís, que carrega em suas veias, que carrega em seu povo. Confunde muito quando o deputado Gastão estava falando, a história da Câmara de São Luís confunde com a história do seu povo. Desde os primeiros que passaram por lá, como o primeiro presidente Simão Estácio da Silveira, até vocês, vereadores, nós que contribuímos no dia a dia, algumas leis, o senador Weverton pôde citar no seu discurso, mas, senador Weverton, cada vereador aqui presente, vereador Umbelino, vereador G6, vereador Chaguinhas, o qual eu digo que o lugar dele é aqui, grandes debates, temas relevantes à nossa cidade, vereador Beto Castro, vereador Genival, vereador Pavão, que vem com a experiência gigantesca da Assembleia Legislativa, vereador Aldir Júnior, vereador Nato, vereador Marcelo Poeta, que tem um pai que também transformou a Câmara Municipal de São Luís, meu amigo vereador Joãozinho, do qual ele ocupou a cadeira de vereança mais que eu. Eu fui para o governo do estado, Joãozinho ficou por mais tempo no meu segundo mandato do que eu. Vereador César Bombeiro, que percorreu esse Congresso Nacional atrás de apoio da Polícia Penal. O vereador Ricardo Diniz, que tem como tema seu mandato o empreendedorismo. Então, são esses vereadores, senador, que cada um tem uma parcela de contribuição para a cidade, tem uma lei aprovada, tem um benefício ao cidadão ludovicense. Eu tenho imensa alegria e orgulho, como eu falei, de ter começado minha vida pública como vereador. Aliás, brinquei com Vossa Excelência dizendo que todos os políticos deveriam passar pela Câmara de Vereadores. É um ensinamento profundo. Eu aprendi muito sobre a essência da política, aquela feita nos bairros, das pessoas mais próximas. Em 17, no ano de 2017, eu me tornei o primeiro presidente da Agência Executiva Metropolitana. E não foi por menos, foi pela experiência de vereança. Adquiri como vereador de São Luís. Eu tive o prazer de compor o governo de todos nós, o governo do governador Flávio Dino. E talvez, senador, presidente, tenha sido o primeiro de muitos que sairão de uma Câmara para um Executivo estadual. Eu acredito e defendo que uma política municipalista voltada principalmente para as necessidades de cada bairro, de cada cidade, porque a vivência das pessoas está ali. É essa a essência da existência das câmaras municipais, porque elas são elementos necessários para a democracia do nosso país. No ano passado, quando retornei meu mandato na Câmara de Vereadores,
isso muito me emociona, eu me despedi no final do ano, daquele lugar que por mais de 6 anos foi minha segunda casa. Eu senti uma imensa gratidão por ter feito parte da história da Câmara Municipal de São Luís. A casa de mais de 1 milhão de pessoas, mais de 1 milhão de ludovicenses, assim como no início de sua instalação, como relata o livro Legislaturas, Legisladores e Presidentes da Câmara Municipal de São Luís, em 4 séculos, de autoria do ilustre escritor Milson Coutinho. É até hoje o melhor exemplo de instrumento democrático para uma cidade. O papel de uma Câmara Municipal vai muito além do que legislar, e fiscalizar os trabalhos de uma prefeitura. Como o significado da palavra vereador, aquele que é capaz de verear, andar pela cidade, a Câmara Municipal conhece e sempre deverá andar lado a lado com a cidade. Viva a Câmara Municipal de São Luís! Eu convido para fazer o uso da palavra o presidente da Câmara Municipal de São Luís, senhor vereador Osmar Filho. Senhoras e senhores, bom dia. Eu inicio as minhas palavras quebrando o protocolo, senhor presidente, pedindo a devida venha à tão respeitada mesa de honra para agradecer a Deus por este momento e, por conseguinte, saudar minha querida São Luís nesta que é uma homenagem histórica e que carrega um pouco de cada cidadão e cidadã ludovicense. Excelentíssimo senhor senador Everton Rocha, senador pelo Estado do Maranhão, presidente do nosso partido PDT, do Diretório Estadual do Maranhão, e que preside esta solenidade. Quero de já agradecer Vossa Excelência pela iniciativa em homenagear a 4ª Casa Legislativa Municipal mais antiga do país. Excelentíssimo senhor deputado federal Gastão Vieira, também agradecer Vossa Excelência que nos prestigia nesta solenidade. Excelentíssimo senhor deputado federal Pedro Lucas Fernandes, amigo, irmão, que também eu tenho certeza que se sente honrado por ter sido vereador nesta legislatura do 4º centenário da Câmara Municipal de São Luís. Excelentíssimo senhor deputado federal Rubens Júnior, por ora ocupando a Secretaria das Cidades do Estado do Maranhão. Também quero agradecer Vossa Excelência por estar aqui conosco, homenageando a Câmara Municipal de São Luís, consequentemente, o povo da nossa querida São Luís. Quero cumprimentar a minha amiga, vereadora aguerrida e procuradora da mulher na Câmara Municipal de São Luís, Bárbara Soeiro, uma mulher exemplar e que muito bem representa não só a bancada feminina na Câmara Municipal, mas com certeza representa toda mulher, não só mulher ludovicense, mas com certeza toda mulher brasileira que resiste e a cada dia luta por igualdade e reconhecimento. Cumprimentar também o amigo secretário de Saúde da cidade de São Luís, Lula Filho, que neste ato representa o amigo
correligionário, prefeito da cidade de São Luís, Edivaldo de Holanda Júnior, que também passou pela Câmara Municipal de São Luís e foi através da Câmara que conseguiu ter uma carreira exitosa na política de São Luís e do Estado do Maranhão. Aproveito também para cumprimentar a cada colega vereador que está aqui presente, que faço questão de nominar cada um. Vereador Belino Júnior, vereador Antônio Garcês, vereador Francisco Chaguinhas, vereador Beto Castro, Genival Alves, vereador Ricardo Diniz, vereador Pavão Filho, vereador Aldi Júnior, vereador Nato Júnior, vereador Marcelo Poeta, vereador Joãozinho Freitas, vereador Antônio Garcês. Mas não poderia também deixar de registrar os colegas vereadores que estão em São Luís, no exercício da vereança, representando o povo da nossa cidade e que não puderam se fazer presente, mas tenho certeza que estão vibrando com esta justa homenagem à Casa do Povo de São Luís. O vereador Raimundo Penha, que hoje está aniversariando, aproveito este espaço para desejar muita paz e saúde, que Deus possa abençoar cada vez mais a sua vida. A vereadora Fátima, o vereador Astro, o vereador Paulo Vitor, o vereador Francisco Carvalho, vereador Pereirinha, vereador Samarques Gaguinho, vereador Marcial Lima, vereador Silvino Abreu, Afonso Manuel, vereador Marquinhos, vereador Estevão Aragão, vereador Honorato, vereadora Concita Pinto, vereador Josué Pinheiro e o vereador licenciado, que hoje compõe a equipe do prefeito Edivaldo, Ivaldo Rodrigues. Foi citado. Então, eu quero aqui pedir venhas e desculpe registrar a Vossa Excelência, vereador César Bombeiro, também, que muito bem representa o povo da nossa cidade no Parlamento Municipal. Aos bravos e comprometidos servidores do Congresso, que com afinco e determinação dão enorme contribuição ao desenvolvimento da nação. Oportunidade que também estendo este agradecimento a todos os servidores que compõem a Câmara de Vereadores de São Luís. Certo que não existe democracia sem uma imprensa forte e independente. Agradeço a todos os comunicadores presentes, destacando o nosso compromisso enquanto legisladores, cada um na sua esfera de competência, em atuar na defesa de suas prerrogativas e na garantia do pleno exercício de suas funções, responsável por dar voz a toda a sociedade, a toda a minha família, base de minha trajetória e que me deu forças para superar os desafios que me levaram a conduzir tão importante casa legislativa. Minha esposa Clara Gomes, meus filhos Osmar Neto e João Pedro. A minha irmã Bianca Santos, minha mãe Maria Félix, meu pai Osmar Gomes, meu irmão também Erivelto. Falo da família porque vejo nela o reflexo de cada homem e de cada mulher. A São Luís que desejo a minha família é a mesma São Luís que desejo a todos os cidadãos ludovicenses. Aos demais presentes nesta sessão solene, o meu muito obrigado. Inicio agradecendo ao amigo, irmão e companheiro de lutas, o Everton Rocha, um dos grandes homens públicos que o Maranhão teve a oportunidade de revelar no atual processo de renovação de nossa política. Pela indicação desta homenagem à Câmara Municipal de São Luís, que no próximo dia 9 completará 400 anos. Obrigado, companheiro. Esta homenagem é para todo o povo de São Luís. Representar a Câmara de Vereadores de São Luís e, por conseguinte, minha cidade, é motivo de emoção, orgulho e da certeza dos desafios na condução daquela casa do cidadão ludovicense. Emoção de ter compartilhado alguns momentos da minha infância lá, haja vista as funções desempenhadas por meu pai naquele órgão. Alimentei ali um sonho que realizei em 2009, como vereador eleito, o mais jovem daquela legislatura aos 21 anos de idade. Hoje, aos 33 anos, já no meu terceiro mandato,
Me orgulho de continuar com aquela mesma emoção e com os mesmos sonhos da minha infância. Presidir uma casa com 400 anos de história é uma tarefa árdua, mas ao mesmo tempo prazerosa aquele que a executa com amor, dedicação e comprometimento. A Câmara de Vereadores data do início do processo de colonização do Brasil pelos portugueses. São Luís era uma região estratégica, tendo sido inclusive fundada por franceses. Por sinal, a única capital brasileira fundada por franceses. Invadida por holandeses e colonizada por portugueses. A casa foi instalada efetivamente em 1619, na administração do capitão-mor Felipe Diogo da Costa Machado, que governou até 1622. O capitão foi responsável pela organização da vida social e política, como estratégia de ocupação daquele território após a expulsão dos franceses. Em meio aos açorianos que por lá se estabeleceram, destacou-se a notável figura de Simão Estácio da Silveira, primeiro presidente do órgão recém-criado, hoje dá nome à mais alta honraria da 4ª Câmara Legislativa mais antiga do país. A Casa Legislativa proporcionou organização política e social, possibilitando o progresso daquela vila que viria a se tornar uma das mais importantes economias do período colonial. No Brasil Colônia, funcionava como as demais câmaras, as quais eram preservadas as mais diversas atividades, como coleta de impostos, ordenamento do comércio, preservação do patrimônio, regulamentação e fiscalização dos ofícios, bem como construir e administrar as prisões que segregavam da sociedade os transgressores das normas então vigentes. Tais atividades, bem diferentes daquelas hoje vinculadas ao órgão, deixaram de ser exercidas pelas câmaras ainda quando da proclamação da República em 89, oportunidade em que as funções executivas passaram aos intendentes e depois aos prefeitos. A partir de então, às câmaras caberia legislar, uma das missões reservadas a essas casas até a atualidade. Não pretendendo me arriscar mais do que já o fiz aqui, ao falar dessa importante história, posto que isto já fora dito por inúmeros pesquisadores e historiadores. O tempo passou, a sociedade evoluiu, chegamos ao século XXI. Por essa razão, quero me reportar ao momento atual e ao futuro. 400 anos se passaram, a sociedade evoluiu. E, junto com ela, a importância da Câmara como órgão que aproxima as pessoas do exercício do poder. No Brasil e em outros países, assistimos a um processo de descontentamento com o funcionamento da democracia, além do crescimento vertiginoso do radicalismo político. A polarização cria um ambiente onde o debate e a discussão das ideias contrárias tornam-se cada vez mais escassos. Toda essa insatisfação reflete um sentimento de que políticos, partidos e governos não estão ouvindo as pessoas e nem resolvendo os seus problemas. Cabe então a nós, vereadores, a incumbência de desenvolver ações contínuas de aproximação com a população, uma vez que a Câmara Municipal é a primeira instância de poder e deve ser um local democrático por excelência e sempre em sintonia com a população, atenta às necessidades, representando os interesses e anseios da nossa comunidade, dando direito de vez e voz para quem os desejos da população sejam ouvidos, proporcionando avanços significativos à vida das pessoas. É na Câmara que a população tem amplo e restrito acesso aos gabinetes parlamentares e tem a oportunidade de participar de plenárias temáticas, enquetes, pesquisas de opinião, audiências públicas, além de sessões itinerantes que levam os vereadores para dentro das comunidades. Esse contato direto não só aproxima, mas também ajuda a consolidar a importância da democracia e do municipalismo em nosso país. Essa é a razão de ser Câmara Municipal. Mais do que um órgão legislador e fiscalizador, é a linha de frente e protagonista das mudanças em favor dos municípios. A Câmara de São Luís hoje marca a posição como um órgão que tem avançado no enfrentamento de questões que afligem o cotidiano da cidade. A cada legislatura, 31 membros passam a ter a responsabilidade de conduzir os passos da cidade no caminho da modernidade.
O olhar cada vez mais voltado para a sociedade possibilita uma atuação de vanguarda na promoção social do município. Adotamos uma agenda permanente para debater e buscar soluções nas mais diversas áreas e que garanta a geração de emprego e renda, respeitando o meio ambiente e também a inclusão de todos. Ações itinerantes, concurso público, audiências públicas, transparência e o estabelecimento de amplo diálogo com a sociedade têm dado sentido efetivo àquele espaço democrático como uma verdadeira casa do povo. Assim, podemos afirmar que a Câmara de São Luís vem avançando nas garantias estabelecidas em nossa Carta Magna. Não por acaso, senhor presidente, já partindo para o final do meu pronunciamento, aproveito esta oportunidade para manifestar o meu desejo de efetivamente atuarmos em uma frente conjunta com este Parlamento, com o Congresso Nacional e com outros municípios, na luta contínua por um pacto federativo justo, deputado Pedro Lucas, no qual a municipalidade garanta o seu espaço, seus recursos e sua autonomia dentro da República Federativa do Brasil. Daí porque ousa destacar que o protagonismo que cabe a nós, legisladores municipais, perpassa pela revisão do Pacto Federativo, a fim de que tenhamos todas as condições necessárias de garantir a construção de uma sociedade igualitária. Por falar em igualdade, rememoro algumas leituras de Martin Luther King, que lutou pela igualdade entre os brancos e os negros. Sonhou o dia em que cada um fosse julgado pelos seus atos e não pela cor de sua pele. Complementa o pensamento desse que foi um dos maiores líderes do seu tempo, afirmando que cabe a nós construir uma cidade, um estado, uma nação, em que só não julgaremos o próximo pela cor de sua pele, mas também não o julgaremos pelo seu gênero, pela escolha religiosa, pela opção sexual, pela condição física ou mesmo pelas oportunidades que em alguns momentos lhe foram furtadas. Assim afirmo que é avançar nas garantias constitucionais, tanto do povo ludovicense quanto do povo brasileiro, mais do que necessário, é uma obrigação imposta a todos os representantes do povo. Estando no Congresso Nacional, não poderia finalizar sem prestar justa homenagem a Ulisses Guimarães, um dos maiores e mais importantes políticos que este país já viu. Abro aspas. O homem público é o cidadão de tempo inteiro, de quem as circunstâncias exigem o sacrifício da liberdade pessoal, mas a quem o destino oferece a mais confortadora das recompensas, a de servir a nação em sua grandeza e projeção na eternidade. Fecho aspas. É dessa forma que pretendo continuar atuando, juntamente com meus pares vereadores, para servir a minha cidade e, nesse sentido, que conclamo todos aqui presentes a se dedicarem incondicionalmente aos cidadãos que aguardam em nós o socorro para suas aflições. Esta homenagem é destinada a todos os ludovicenses, em especial àqueles que fazem da Câmara uma casa de inestimável contributo social, atuando na construção de uma sociedade ainda mais justa e fraterna. Obrigado ao senador Everton Rocha e ao Senado Federal pelo reconhecimento e pela homenagem ora prestada. E parabéns à Câmara de Vereadores de São Luís e a todos que edificam com o suor do seu trabalho. Meu muito obrigado. Obrigado, presidente Osmar Filho. Eu convido para fazer o uso da palavra na tribuna a senhora vereadora, procuradora da Mulher da Câmara Municipal de São Luís, vereadora Bárbara Sueiro. Meu bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar a mesa na pessoa desse brilhante senador que muito nos orgulha e que eu tenho orgulho em falar. É meu amigo, o senador Everton Rocha. É nosso amigo, é amigo do Maranhão e reconhece o que verdadeiramente
se trabalha, se faz pelo nosso Estado. Parabéns por esse momento. Sei que existirá 401, 410, 420. Mas o momento que Deus está nos proporcionando, falo a mim, Bárbara Sueiro, um momento histórico que me honra muito, 400 anos não existirá. E nós somos iluminados e privilegiados de estar nesse momento compondo a Câmara Municipal de São Luís e aqui sendo homenageado pelo Senado Federal, que muito nos orgulha. Eu, neste momento, só tenho que agradecer a Deus de fazer parte da história de uma Câmara Municipal que tem 400 anos. 400 anos de glória, de luta, hoje administrada por um jovem colega chamado Osmar Filho, que me fez criar força e me faz lutar para não só trabalhar a infraestrutura da minha cidade, mas, em especial, trabalhar o social, que é tudo que nós precisamos para ter dignidade, para ter respeito, para ter uma São Luís justa, onde todos tenham direito e qualidade de vida. E assim eu tenho que cumprimentar o senador Everton Rocha, o deputado federal Gastão Vieira, nosso secretário de Saúde, que representa hoje o prefeito Edivaldo Holanda Júnior Lula Filho, meu querido colega vereador Pedro Luca Fernandes, que hoje é deputado federal e nos representa muito bem, nosso presidente Osmar Filho, que abriu as portas da Câmara e disse: leve a Procuradoria da Mulher onde a mulher mais precisa, que é nos bairros, que é na base, para dar estrutura às mulheres que vivem em processo de vulnerabilidade. E assim ele me deu esta oportunidade de voar e fazer e contribuir com a minha cidade, trabalhando, tentando barrar a violência contra a mulher, que é estarrecedora no nosso país. E o nosso secretário Rubens Pereira Júnior, no qual tenho o maior carinho e desejo todo o trabalho e melhor trabalho do mundo pelo nosso Estado. Nós precisamos, e você, um jovem, com certeza tem essa visão futurista e irá nos ajudar bastante. Cumprimentar os meus colegas vereadores que estão aqui também participando deste momento histórico e dizer a eles: precisamos agradecer a Deus, porque um momento como esse, com certeza, não existirá. Ele será histórico para nós e feliz de quem está participando desse momento e deste processo. Meu agradecimento a Deus, a todos, e senador Everton Rocha, meu agradecimento do fundo do meu coração. Estou caminhando com você porque acredito na sua juventude e na sua visão de querer não só uma cidade melhor, mas um país onde todos tenham direito e onde todos vivam bem. Muito obrigado e parabéns pela homenagem. Obrigado, vereadora Bárbara Sueiro. Eu convido o deputado federal, licenciado, secretário de Estado, Rubens Júnior, secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano do Maranhão. Eu queria registrar aqui na tribuna, sejam todos bem-vindos, os estudantes vindo aqui da cidade de Lusiânia, do Goiás, do Colégio Estadual Hélio Rodrigues de Queiroz. Sejam bem-vindos ao Senado Federal, à Casa da Democracia do nosso país. Deputado Rubens Júnior. Senador Everton Rocha, senhor presidente da Câmara Municipal de São Luís, homenageada nessa sessão solene, presidente e vereador Osmar Filho. Quero cumprimentar, no nome dos dois, todos os presentes nessa solenidade e dizer, senador Everton, que com algum nervosismo uso pela primeira vez a tribuna no Senado Federal. Neste ato, sob determinação do governador Flávio Dino, representando o governo do Estado, por ser hoje secretário das cidades, mas numa sessão em homenagem à Câmara Municipal de São Luís. E isso, como já foi dito, ainda que de passagem, homenagear a Câmara Municipal de São Luís se confunde
com homenagear a cidade e homenagear o poder legislativo. Porque a história de São Luís está diretamente ligada à da Câmara de Vereadores, como a história do Poder Legislativo Nacional se confunde também com a Câmara de São Luís. E vejam, os senhores vereadores que sabem na pele o quanto é difícil essa tarefa dos senhores. Afinal de contas, é quem está justamente mais próximo da população. E esse foi o desenho constitucional escolhido com primazia. Mas em todos os momentos de crise, quem primeiro é alvo, quem primeiro é vítima, é justamente o Poder Legislativo. Na maioria das vezes, as câmaras municipais. Podemos falar nas reformas eleitorais, e a do ano que se avizinha já é um exemplo, onde para treinarmos qualquer modelo e sistema eleitoral, quem primeiro serve de cobaia são as câmaras municipais. Mas mais do que isso, senador Everton, ao longo da história, sempre que houve uma ruptura institucional, quem primeiro foi apedrejado foi o Poder Legislativo, os legítimos representantes do povo. E hoje que nós estamos num momento de jogar muitos confetes ao Poder Judiciário, ao qual tenho o meu respeito, mas não foi o Poder Judiciário, por exemplo, que no Brasil combateu a ditadura, não foi o Poder Judiciário que garantiu o voto feminino, não foi o Poder Judiciário que garantiu as eleições diretas. Todas essas vitórias e conquistas partiram justamente do Poder Legislativo, em vários níveis, em várias escalas. Quando não é o Legislativo, é a imprensa, que é a primeira apedrejada. Vez ou outra, nesse momento de crise que o Brasil vive, crise política, crise financeira, crise fiscal, vez ou outra chega algum gênio dizendo a saída é diminuir as câmaras municipais. Já foi assim no Império, quando se reduziu o poder das câmaras municipais. Foi assim até mesmo na proclamação da República, com o surgimento dos intendentes. E toda vez reduzindo o poder das câmaras municipais do Poder Legislativo. Se nós formos ver a etimologia de vereador, o deputado Pedro Lucas e o deputado Gastão já passaram lateralmente, eu já me encaminho para o fim, uma delas poderia ser a palavra verificador. Veriar, que é verificar, é justamente quem verifica, quem acompanha, quem fiscaliza, quem representa o povo. Não é por acaso que a posse do Poder Executivo é no Legislativo. O prefeito, o governador e o presidente buscam a legitimidade do povo, justamente na casa do povo, justamente no Poder Legislativo. Por isso, a homenagem de hoje se estende a toda a população de São Luís. A Câmara de São Luís passa por um processo de modernização, em nome de quem eu quero cumprimentar o presidente Osmar Filho. São nítidos os avanços da Câmara Municipal de São Luís. Os desafios são enormes também. A nossa população espera, precisa e confia nos senhores. Por isso, viva a Câmara Municipal de São Luís, viva o povo da nossa cidade. Obrigado, deputado secretário Rubem Júnior. Eu convido para fazer o uso da palavra o senhor secretário, representando aqui, secretário da Saúde, representando aqui o prefeito municipal de São Luís, secretário Lula Filho. Escolha o lado da sua tribuna. Bom dia a todos. Saudar o senador Everton Rocha, que preside essa sessão e também foi o autor do requerimento. Parabenizo também, desde já, pela brilhante iniciativa, que muito merecedora da Câmara de Vereadores. E os deputados federais, amigos, e professor também, Gastão Vieira, e Pedro Lucas, amigo e irmão, e Rubem Júnior, que é deputado federal, licenciado para cumprir uma missão no nosso estado como secretário das cidades. A vereadora Bárbara Soeiro, também é uma pessoa que eu tenho muita estima, carinho e apreço. E o presidente da Câmara de Vereadores, que Deus desenhou esse momento, presidente Osmar, para que Vossa Excelência estivesse à frente da casa. E com uma caneta especial, e eu vou já explicar por quê. Porque antes eu quero saudar todos os vereadores e a todos os presentes que estão aqui, e os vereadores da Câmara que não puderam vir, mas que estão em São Luís também cumprindo missões, representando a nossa população. Quando a gente fala da Câmara de São Luís, e o presidente Osmar já fez aqui um belo resumo, e o vídeo que foi passado também ilustrou muito bem a importância do resgate histórico dessa Câmara.
eu me sinto aqui muito honrado de estar presente nessa sessão, mas, sobretudo, representando o prefeito Edivaldo Holanda Júnior, a quem tenho a honra de ser secretário do seu governo. Porque está lá à frente da Prefeitura de São Luís um outro jovem. E a gente fala aqui de resgate do passado, a história da Câmara de São Luís, que poucas têm o privilégio, não só de fazer 400 anos, mas, vereador Antônio Garcês, mas de nascer praticamente junto com a cidade, numa era, num momento em que pouco se valorizava isso, num momento em que, vereador Umbelino, o que prevalecia era simplesmente conquistar para usufruir das riquezas daqueles continentes, daqueles estados. E hoje a gente está aqui resgatando uma história, mas, sobretudo, pensando no futuro. E quando se pensa no futuro, nada melhor do que ser representado por dois jovens, o vereador Osmar Filho, presidente da Câmara, jovem, aguerrido, com visão do futuro, e o prefeito Edivaldo Holanda Júnior, jovem, aguerrido, com visão de futuro. E, mais ainda, dentro desse arcabouço de coincidências, temos um senador jovem, aguerrido, com grande visão de futuro. O que a gente pode esperar é de 400 anos da Câmara de São Luís, merecedora homenagem, mas mais ainda, vereador Pavão, mais ainda, esperar que o que a história ensinou até aqui sirva de base para a construção de um presente marcante, mas um futuro, sobretudo, como ressaltou aqui o nosso deputado Gastão Vieira, um futuro muito pertinente com as demandas da população que estão vindo. Então, parabenizo, vereador Osmar Filho, a todos os vereadores, essa bela homenagem à Câmara, parabenizo a Câmara de São Luís pelos 400 anos e desejo que, dentro da relação harmônica dos poderes, que a gente possa construir, sim, uma São Luís voltada e olhando para frente, São Luís voltada para o futuro, São Luís que atenda os anseios da população. Meu muito obrigado por representar aqui o prefeito e estar presente nessa sessão e também um abraço a todos da nossa querida cidade, que estão muito bem representadas pelos 31 vereadores que hoje foram eleitos para ser o nosso representante naquela Casa Legislativa. Muito obrigado. Obrigado, secretário Lula Filho, representando aqui o jovem prefeito de São Luís, da nossa capital, Edivaldo Holanda, que foi também vereador da cidade. Começou sua carreira política como vereador de São Luís, deputado federal e agora no seu segundo mandato de prefeito da nossa cidade. Eu queria aqui convidar, eu consegui aqui organizar o tempo da mesa e pedir a colaboração de todos os vereadores que estão aqui presentes. Todos vieram aí, saíram 4 horas da manhã das suas residências, já do aeroporto direto para o Senado Federal. Então, claro que está sendo transmitido ao vivo para todo o Brasil e, em especial, na nossa querida ilha. Então, os senhores vão ter aqui um breve comunicado de até 2 minutos para poder dar um abraço e deixar registrado nos anais da casa a participação de vocês. Então, eu gostaria de convidar o vereador Aldir Júnior para que ele faça o início da fala de todos os senhores e, na sequência, irei chamar os vereadores que estão aqui presentes. Muito bom dia, senador Everton Rocha, nobre senador, valente senador eleito na eleição, no pleito de 2018, companheiros vereadores, membros da mesa, a quem cumprimento, o querido presidente Osmar Filho, senhores vereadores e senhoras vereadores, senhoras vereadoras, a vereadora Bárbara que se faz presente. É um momento marcante para todos nós, mas principalmente para a população de São Luís. Dos diversos discursos que passaram hoje nessa tribuna, eu me identifiquei com quase todos, mas teve um que me trouxe à memória fatos históricos, e o deputado Rubem Júnior falou acerca disso, que a nossa cidade, ela está presente na história do nosso país, ela está presente na história de uma república, de
posso dizer, de uma constituição, que de lá saíram grandes oradores, saíram grandes escritores, mas acima de tudo saiu um povo guerreiro, um povo trabalhador, um povo batalhador, que nos colocou aqui, que nos trouxe para a política com a missão de legislar, mas acima de tudo, de igualar o direito de todos os populares, de todas as pessoas que residem no nosso estado e no nosso país. Esse é o nosso dever, e enquanto estivermos na política, temos que pensar assim. E deixo aqui um versículo que me mostra muito, senador. O quanto Deus é generoso, vereador. Finalizando, presidente, Vossa Excelência, que é um grande orador, mas um grande estudioso da palavra, Jesus disse que todo aquele que nele crê, ainda que esteja morto, viverá. Então isso é passageiro, isso é remoto, mas a nossa salvação, eu tenho certeza, senador, ela vai durar para o resto das nossas vidas e cabe a nós decidir o que faremos das nossas vidas enquanto estivermos aqui na terra. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Aldir Júnior. Eu convido para fazer o uso da palavra o senhor vereador Antônio Garcês. Estou chamando por ordem alfabética para não ter, né, vereador Chaguinha, para não ter nenhum tipo de... Bom dia a todos. Eu estava olhando ali essa mesa de uma maneira muito especial e vendo e também entendendo que o novo professor ali, o Gastão Vieira, deu uma verdadeira aula da história que me relembrou. Mas essa mesa está repleta de muita da autoridade. Presidente, eu quero lhe parabenizar e dizer que você realmente faz jus à nossa cidade. Obrigado a Deus, em primeiro lugar, por me dar essa oportunidade de hoje estar falando dentro do Senado Federal. Muito obrigado, meu Deus, porque só Ele poderia nos dar essa honra e essa glória. Também falar de cada uma dessas pessoas que estão aqui na mesa. Meu amigo Lula, grande homem, grande secretário, pessoa que eu vi aí pequenininho, hoje já está aí numa função muito grande. Muito obrigado mesmo por você servir a nossa cidade. Vereadora Bárbara, que Deus lhe abençoe, você é uma grande mulher. O senador Everton, que é o nosso representante de uma geração aí muito jovem, que tem muito aí futuro aí pela frente. Perdão, você é o máximo. Você é o cara que realmente faz jus a tudo. Gastão Vieira, você aí, também é outro professor e que nos enriquece muito. O meu deputado Rubem Júnior, que também é um jovem de muito compromisso e de muita certeza que o futuro também virá pela frente. Eu queria deixar o nosso presidente, Osmar, quero lhe dizer o seguinte: você tem a honra e nos dá a honra de ser o nosso presidente. Obrigado por você nos honrar e obrigado mesmo a Deus por estar aqui. Que Deus... Todos nós podamos a nossa casa, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, vereador Antônio Garcês. Eu convido o senhor vereador Beto Castro para fazer o uso da tribuna. Eu tenho o nome que você precisar, meu amigo. Bom dia a todos e a todas. Quero saudar a mesa na pessoa do nosso senador Everton, no qual cumprimento a todos, em especial também ao deputado Gastão Vieira, presidente do partido pelo qual me deu a oportunidade de estar na Câmara Municipal mais uma vez, depois das eleições, e que saí, graças a Deus, vitorioso. Quero saudar todos os meus colegas vereadores e vereadoras que aqui, em especial a minha amiga Bárbara, que hoje representa as mulheres da nossa casa. Dizer que estar aqui hoje no Senado, principalmente sendo homenageada a Câmara Municipal de São Luís, é louvável, pois a sua história de São Luís já conta tudo aquilo que a gente já traz à memória, vereador Pavão Filho. Vossa Excelência, que é um exemplo para nós dentro daquela casa, que traz sua experiência da Assembleia Legislativa, mas que a Câmara Municipal
faz muito bem o seu papel, não só como legisladores, mas como auxiliadores também de uma população do qual merece muito mais atenção daquilo que os poderes que nós temos hoje dentro da nossa cidade têm. Sinto-me lisonjeado por fazer parte dessa história e, com certeza, a nossa história, a nossa escrita, a nossa marca vai ficar marcada também. Parabéns a todos os vereadores e parabéns à nossa Câmara Municipal. Obrigado, vereador Beto Castro. E parabéns pelo cumprimento rigoroso do tempo que foi destinado para Vossa Excelência fazer o uso da palavra. Vereador César Bombeiro, eu convido para também utilizar a tribuna. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, senador Everton Rocha, grande senador pelo Estado do Maranhão. É um momento, senador, muito importante para os vereadores de São Luís, que pela primeira vez na história dos 400 anos do Senado Federal faz uma homenagem com os vereadores presentes na solenidade no plenário do Senado. Gostaria de agradecer o autor dessa homenagem, o senador Everton Rocha, e mostrar para o Brasil que a Câmara dos Vereadores de São Luís é a 4ª Câmara Legislativa mais antiga do país, com 4 séculos de existência. De 9 de dezembro de 1699 de existência, que iniciou com 7 vereadores e hoje nós temos 31 vereadores, que tem como nome o plenário Simão Estácio da Silveira, que foi um grande pioneiro da colonização portuguesa no Maranhão, foi juiz da primeira Câmara de São Luís. Simão Estácio da Silveira é o patrono da Câmara Municipal de São Luís. E falando, senador, na diminuição da Câmara Municipal de São Luís e extinguir o cargo de vereador, quem tem a perder, senador, é a comunidade, é a população dos bairros onde nós moramos. É essa população que tem o corpo a corpo com os vereadores. O deputado estadual tem eleitores que nem sabem quem é o deputado estadual, o federal e o senador. O vereador não, Marcelo Poeta. O vereador está ali diretamente com a sua população, diretamente na sua comunidade, em todos os bairros da sua cidade. Mas pode ser extinto esse cargo tão importante na política do nosso Brasil. Mais uma vez, parabenizo o grande senador Everton Rocha por mostrar a Câmara Municipal de São Luís a todo o Brasil, ao mundo e parabéns, senador. Muito obrigado, vereador César Bombeiro. Eu convido o vereador Francisco Chaguinhas para fazer o uso da tribuna. Já é boa tarde, né? Boa tarde a todos. Cumprimentar os componentes da mesa em nome do senador Everton Rocha, do Maranhão, e dizer que no espaço e no tempo e tocado pela história dos nossos antepassados, chegamos aqui ao Senado, a Casa da Democracia, para festejar os 400 anos da Câmara de Vereadores de São Luís. E esta aqui é a Casa da Democracia, e por isso nós estamos aqui também como guardiões da democracia lá no município. E nós sabemos que a democracia também tem as suas armadilhas, estorvos deletérios, arroubos patológicos, tudo acontece dentro da democracia. Por isso, a discussão profunda deve existir. E eu quero aqui parabenizar o senador Everton Rocha e os deputados federais por quebrar este paradigma de trazer a 4ª Câmara mais antiga do Brasil a colocar o seu selo de convivência e vivência, trabalhando a humanização do povo da sua cidade. Para encerrar, dizer que somos de uma terra de muitas praias, manguezais e dunas, uma cidade maravilhosa, Ilha Magnética, Ilha do Amor, Ilha do Ipê Amarelo,
terra prometida dos Tupinambás. Muito obrigado. Parabéns, vereador Francisco Chaguinhas. Convido para utilizar a nossa tribuna o vereador Genival Alves. Vereador Chaguinhas do São Cristóvão para o Brasil, assim como a vereadora Bárbara. E o Everton. Nós três, somos da mesma região. Vereador Bom dia Genival Alves. a todos. Quero parabenizar a mesa aí na pessoa da presidência aí, o senador Everton Rocha, senhores vereadores e todos de São Luís. Quero parabenizar Vossa Excelência por essa iniciativa, mostrando para o Brasil a importância que tem o Legislativo e a grandeza da nossa cidade. Quero dizer também à bancada de que São Luís avançou muito, mas é preciso de que esta casa possa dar a sua contribuição para que nós consigamos avançar mais. São 400 anos conquistados, mas a nossa cidade ainda tem 80% das nossas famílias da zona urbana sequer sem a rede sanitária. As nossas praias todas poluídas. E este momento, eu invoco aqui o desejo da cidade de São Luís. Aos senhores deputados, a você, senador, a nossa cidade pede socorro no saneamento básico, na saúde pública e, principalmente, nas questões ambientais. Parabéns a Vossa Excelência, mas São Luís pede à bancada federal, à bancada de senadores do Maranhão, nós precisamos avançar mais no saneamento básico e na saúde pública. Muito obrigado. Muito bem. Obrigado, vereador Genival Alves. Eu gostaria de convidar o vereador Joãozinho Freitas para fazer o uso da palavra. Senhor presidente, senador Everton Rocha, deputado federal Pedro Lucas Fernandes, deputado federal Rubem Júnior, nosso presidente Osmar, nosso deputado federal Gastão, vereadora Bárbara, nosso secretário Lula. Senhoras e senhores, primeiramente eu quero agradecer a Deus, a Mãe Santíssima, por esta manhã maravilhosa, neste Senado Federal. Eu, muito feliz, senador, muito feliz, representando a capital de São Luís, no lugar do nosso hoje deputado federal Pedro Lucas Fernandes, no qual eu tenho muito respeito. Quero aqui parabenizar Vossa Excelência pelo gesto que é essa sessão especial. Agradecer ao nosso também presidente Osmar Filho. Estou muito feliz mesmo e quero passar esta felicidade que no momento estou sentindo a todos os ludovicenses, a todos os amigos comunitários. Muito obrigado, que Deus possa nos abençoar e colocar o manto sagrado em todos os nossos projetos. Obrigado. Obrigado, vereador Joãozinho Freitas. Eu convido o vereador Marcelo Poeta para utilizar a nossa tribuna e fazer o uso da palavra. Bom dia a todos. Gostaria de saudar aqui toda a mesa individualmente, meu amigo Lula Filho, nossa vereadora Bárbara Sueiro, nosso secretário, eterno secretário de Educação, Gastão Vieira, o meu irmão, meu amigo Pedro Lucas, né, que meu pai foi vereador junto com o seu, nós conseguimos ser vereadores juntos, meu amigo presidente Osmar, o Rubem Júnior, meu colega de partido, em quem eu muito me inspiro, não é? E saudar também aqui de forma muito especial a Vossa Excelência, senador, pela lucidez de propor essa homenagem à Câmara Municipal, que além de homenagear a Câmara Municipal, homenageia a sua população, homenageia nós, vereadores, faz essa justa homenagem a nós, vereadores, que vivemos os problemas da cidade no dia a dia, que nós conhecemos onde é que existe a dor na população.
não é? Então, eu gostaria muito de lhe parabenizar por isso e dizer que eu guardo a nossa São Luís no coração e o nosso grande anil, o Cruzeiro do Anil, o Pão de Açúcar, o Alto do Pinho, o Piquizeiro e toda a região do Grande Anil dentro de mim, dentro do meu coração. E faço também essa justa homenagem a eles. Muito obrigado. Falar em justa homenagem, não poderíamos deixar aqui também de registrar e mandar um grande abraço ao pai do vereador Marcelo Poeta, que é um dos fundadores do PDT de São Luís, o nosso ex-vereador Chico Poeta. Eu convido o vereador Nato Júnior para utilizar a tribuna e fazer o uso da palavra. Senhor presidente, o Everton Rocha, aqui eu cumprimento todos à mesa. Confesso, senhor presidente, que cada uma perna agora está pesando 1 tonelada, utilizando pela primeira vez, não pela única vez, que não sei o que o futuro nos reserva, utilizando pela primeira vez a tribuna do Senado Federal, que muito nos honra. Senhor presidente, o parlamento como um todo é a instituição mais forte que nós temos na nossa democracia. Basta ver o tempo e como o papel fundamental que ele tem até hoje. E muito me orgulha, senhor presidente, hoje, com 400 anos da nossa cidade, nós estarmos como vereador. Esse simbolismo, vereador Chaguinhas, que nós temos nessa sessão plenária de hoje, passando para o nosso Brasil inteiro, através da fala do vereador Nato Júnior, que ganhou seu primeiro mandato, foi eleito aos 24 anos de idade, ainda muito jovem, mas trazendo consigo o sentimento de uma comunidade como um todo. Sou morador e vivo em uma das maiores comunidades que nós temos no Brasil, o Polo Coroadinho. E aqui quero mandar um abraço a todo o Polo Coroadinho, que bem o senador, o presidente, o Everton conhece e que tem a marca do seu trabalho. Obrigado, senador Everton. Quero agradecer a cada vereador aqui que faz o parlamento como um todo, que é a instituição mais forte que nós temos na democracia. Basta ver que nos últimos anos tivemos 2 presidentes impeachmentados por este parlamento. Então, não há democracia sem um parlamento livre, a frase que nós temos no nosso conterrâneo, presidente Sarney, que é muito presente nesse Senado e que o presidente desta sessão sabe que ele leva com muito afinco, porque faz política olhando para todos, basta ver todos os correligionários que aqui estão. Senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade. Agradecer ao Criador por esse momento, o meu muito obrigado. Convidar o vereador Pavão Filho, ex-deputado estadual, ex-presidente da Assembleia Legislativa e também ex-presidente daquela casa, decano, e que com a sua contribuição e experiência, não tenho dúvida que está ajudando aí a fortalecer muito essa legislatura naquele poder. Senhor presidente, o Everton Rocha, em nome do qual saúdo toda a mesa, saúdo todos os colegas vereadores no nome do presidente Osmar Filho, agradecer a Deus, sem a sua permissão não seria possível, toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus Cristo. Homenagear é reconhecer, homenagear é incentivar. E quando o Senado da República, por iniciativa de Vossa Excelência, que é um político visionário, propõe uma homenagem à Câmara de São Luís, ao povo de São Luís, é reconhecer o papel que a nossa cidade, que o Parlamento Municipal tem na história do Brasil. A República começa pelo município. O cidadão mora na cidade, os problemas estão na cidade. E as ações têm de ser direcionadas para atender esses problemas, visando uma melhor qualidade de vida. Se o nosso papel, quanto homem público, não for a qualidade de vida da população, não estamos cumprindo esse papel. Parabéns à Câmara Municipal de São Luís, que tem sido protagonista ao longo de 400 anos. E eu me orgulho de fazer parte dessa história. Portanto, senhor presidente, o Everton Rocha,
Eu tenho orgulho de ser autor de uma lei que chegou ao Supremo Tribunal Federal. Na história de 400 anos dessa casa, pela primeira vez uma lei chega no Supremo sendo questionada pela importância que tem para a população. Portanto, esse hoje é um momento único, histórico, em que a República homenageia o município de São Luís através do Parlamento Municipal. Que Deus nos abençoe e parabéns a todos. Obrigado, vereador Pavão. Convido o vereador Ricardo Diniz para também utilizar a tribuna e fazer o uso da palavra. Senhor presidente, senador Everton Rocha, meu muito bom dia. Aqui eu quero agradecer a Deus por esse momento único e quis Ele que nós pudéssemos ser atores dessa história. Então eu creio que todos os meus colegas vereadores estão muito felizes em poder estar aqui comemorando os 400 anos da Câmara Municipal de São Luís. Cumprimento a todos da mesa. Pelo tempo já vou avançando e vou usar uma palavra em que cada um falou nos seus discursos. Em primeiro lugar, o deputado Gastão Vieira, que falou sobre a inovação, falou sobre uma nova metodologia para as próximas gerações dentro do Poder Legislativo. E isso, meu querido deputado, o acordo entre os Estados Unidos e Brasil para o uso da base de Alcântara, ele é fundamental para a inovação do nosso Estado, para a inovação de Alcântara e da cidade de São Luís, senador Everton Rocha. E aqui, o deputado Pedro Lucas Fernandes, que arregimentou todo esse processo e conseguiu fazer com que fosse votado na Câmara Federal, ao mesmo tempo a Câmara Municipal votou e nós já criamos a Frente Parlamentar para impacto desses investimentos que ocorrerão em Alcântara, porque São Luís será muito beneficiada. E aí, parafraseando mais uma vez o deputado Gastão Vieira, que fala sobre inovação e empreendedorismo, com investimento de tecnologia, para essa base, São Luís tem muito a crescer. E eu tenho perspectivas que a partir do ano que vem, principalmente 2021, São Luís receberá investimentos nunca vistos. Nunca visto, senador. E Vossa Excelência faz parte desse processo e aqui a cidade de São Luís lhe faz esse pedido. Ao mesmo tempo, as startups, a liberdade econômica, que temos que incentivar cada vez mais, as que precisam do apoio no ensino básico e toda a cidade de São Luís, que a cada dia precisa de investimentos, porque é uma cidade ainda pobre, porque falta investimento estrutural. Então, defendemos o empreendedorismo. E aqui, senador Everton Rocha, fica o nosso carinho, fica o nosso respeito e o seu gesto será reconhecido, não só pela Câmara, mas principalmente pela cidade de São Luís. Parabéns, Câmara Municipal de São Luís, parabéns à nossa cidade. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Ricardo Diniz. Convido o vereador Umbelino Júnior para também utilizar a tribuna e fazer uso da palavra. Tempo que ele se dirige à tribuna, eu queria mandar também um abraço e fazer aqui o registro e a homenagem ao ex-vereador Albino Sueiro, que está nos acompanhando. Ele, todos sabem que passa por um momento difícil de saúde e aqui a sua esposa, a vereadora Bárbara, tem já ao longo de alguns anos mostrado o quanto que a mulher ela pode sim ser protagonista e ativa na política. E ela assumiu com muita decência, com muito respeito e, acima de tudo, com toda a altivez, essa liderança da família e hoje lidera, assumindo esse mandato já pela segunda vez, e eu não tenho dúvida que o Albino está agora assistindo, bastante orgulhoso do trabalho de Vossa Excelência. Vereador Umbelino Júnior. Bom dia a todos. Em nome do presidente, o senador Everton Rocha, gostaria de cumprimentar a todos da mesa, cumprimentar novamente especial Vossa Excelência pela brilhante iniciativa de homenagear a Câmara Municipal de São Luís, dizer que nós temos uma rede social, temos um site, umbelinojunior.com, onde temos diversos discursos proativos à cidade de São Luís, mas que eu tive a graça de Deus de ser o último orador, pela ordem alfabética, aonde eu fui contemplado por todas as falas
senador Everton, que aqui me antecederam, de forma que foi colocado historicamente a cidade de São Luís, de forma que foi colocado o ponto de vista de cada colega vereador que aqui me antecedeu, e eu queria dizer que é uma satisfação, uma emoção muito grande e uma dificuldade mesmo pela questão emocional de estar aqui na Casa do Povo, no Senado Federal, uma casa que é a casa maior do Parlamento brasileiro e que, com certeza, essa emoção que eu gostaria até que, com máxima venha, colocar a palavra vereador como vereador. É um sentimento, é um mix de emoção muito grande. Nós que convivemos diuturnamente em cada comunidade, como Vossa Excelência, vereador Everton Rocha, o senador mais bem votado do estado do Maranhão, porque conhece muito bem todas as vielas de nossa cidade, nossa querida e amada São Luís do Maranhão. Então, é realmente uma emoção poder estar aqui na data de hoje, que qualquer ludovicense gostaria de estar aqui neste momento, não simplesmente para se honrar de forma em particular, mas para que pudesse representar a cidade que nasceu ou a cidade que adotou como sua e que gostaria de representar, trazendo melhorias para a sua cidade. Esse é um momento simbólico, é um momento muito importante que eu dedico a todos os ludovicenses e que eu peço aqui a esta Casa Maior que seja feita como Vossa Excelência tem feito também, destinando emendas e procurando o desenvolvimento de forma institucional. E para finalizar, senhor presidente, eu queria aqui deixar uma frase de Rui Barbosa, que agora há pouco eu busquei aqui em meu celular, porque eu confesso que eu fui surpreendido, não saberia, eu acho que todos os colegas, que nós fôssemos oportunizados esses 12 minutos de fala, não pudemos aqui trazer um discurso, mas, como eu falei anteriormente no início da fala, fomos contemplados por todos os oradores da mesa que colocaram e pontuaram muito bem a história de São Luís. E para finalizar, eu quero deixar aqui uma frase do Rui Barbosa, onde ele coloca que em política é a mesma coisa que em religião. O essencial não é estar na profissão do credo, mas na prática das obras. Continue assim, senador Everton Rocha, continue assim todas as autoridades que foram constituídas por Deus em prol da população de São Luís, do estado do Maranhão. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, toda a honra e toda a glória, e também agradecer a minha esposa, a meu pai, a minha mãe e a toda a família em nome deles. Muito obrigado e um bom dia a todos. Eu gostaria de, também nós registramos aqui o ex-vereador, que é o atual prefeito, o Edivaldo Holanda, nós registramos o vereador Albino, o ex-vereador Chico Poeta e, claro, o ex-vereador, que é pai do nosso deputado federal e ex-deputado federal também, Pedro Fernandes, né? Ele que também está nos assistindo e... na nossa bancada federal nós temos o deputado federal Kleber Verde, que também foi vereador, o suplente do atual senador Roberto Rocha, Pinto da Itamaraty, que já assumiu como senador em exercício aqui nessa legislatura, também ex-vereador do município. O senhor queria que Vossa Excelência registrasse a presença de dois ilustres grandes vereadores que escreveram história na Câmara, que estão vivos, que é o Benedito Pires I e o vereador Zé Joaquim Guimarães Ramos. Benedito Pires I e Zé Joaquim. Excelente lembrança, vereador Pavão. E fica registrado também essa nossa homenagem e o registro a esses vereadores. Os atuais vereadores da legislatura, que compõem a Câmara Municipal de São Luís, que não puderam estar presentes, mas aqui estão com certeza bem representados, eles, claro que eu faço questão de registrá-los nominalmente, para que fique também registrado aqui na casa. São os vereadores Astro de Ogum, ex-presidente da casa, que pensávamos nós que íamos conseguir botar ele dentro de um avião, mas não conseguimos. Ele não entra em avião de jeito nenhum, mas está registrado, vereador Astro, vereador Josué Pinheiro, o vereador Chico Carvalho, a vereadora Concita Pinto,
o vereador Afonso Manuel, o vereador Edson Gaguinho, o vereador Estevão Aragão, vereadora Fátima Araújo, vereador Dr. Kutenberg, Honorato Fernandes, vereador Marcial Lima, vereador Marquinhos, vereador Paulo Vitor, vereador Pereirinha, vereador Samarques, vereador e hoje aniversariante, vereador Raimundo Penha, que eu faço aqui também as homenagens a ele, que é presidente do nosso partido, o PDT, na capital, São Luís, na nossa capital maranhense. Então, parabéns, vereador Raimundo Penha, que Deus continue te abençoando. Vereador Silvino Abreu, e também eu faço questão de registrar o vereador licenciado, que hoje é secretário de Agricultura, o nosso vereador Ivaldo Rodrigues. Além dos suplentes que já tiveram oportunidade nessa legislatura de assumir por algum período o mandato, que é o vereador Barbosa Lages, o vereador Rômulo Frank, o vereador Melk, o vereador Vieira Lima, o vereador Oswaldo Miller e o vereador Domingos Paes. Todos esses fica registrado. A nossa, claro, também deferência, e eu devolvo aqui, passo a palavra para o presidente Osmar Filho, que ele quer fazer um registro. Senador, eu quero fazer questão também de registrar aqui. Faltou o vereador Basileu. Vereador Basileu, Desculpa, vereador Rômeu, vereador Batista também. Isso. E em memória também que esteve conosco nesta legislatura o vereador Edmilson Jance, que Deus chamou para um lugar bem melhor. Neste momento, senador, quebrando o protocolo, eu quero fazer uma homenagem a Vossa Excelência, um reconhecimento de toda a Câmara Municipal, dos 31 vereadores, de todos os servidores da Casa, de todo o povo de São Luís. Um reconhecimento a esse momento importante, não só para a Câmara de São Luís, mas para todo o povo ludovicense, lhe entregar uma homenagem, lhe entregar uma lembrança, mas tenha certeza que é de todo o coração e é um reconhecimento, não só pela homenagem, mas principalmente por todo o trabalho, toda a dedicação que Vossa Excelência tem desempenhado, representando o Estado do Maranhão na Câmara Alta e principalmente ajudando e muito a cidade de São Luís. Opa, todo mundo. Fechar aqui, calma aí, rapaz. Tem que fechar, né? Pode dizer que tá magro. César Bubu. Não, eu tô vendo o que é para Genival. Genival. Autoriza aqui. Senador, vamos também homenagear o vereador Pedro Lucas, que esteve conosco na legislatura e hoje representa o povo do Maranhão também na Câmara Federal, esteve conosco e é para mostrar que a Câmara ela gera bons resultados. É prática mandar representantes a diversas casas legislativas e aos executivos também em diversos níveis. E hoje a gente quer aqui homenagear o deputado Pedro Lucas também, que esteve conosco na legislatura do 4º Centenário. Muito bem, muito bem. Já, Eu, mais uma vez, gostaria de agradecer aqui o presidente Osmar e todos os vereadores que tiveram a oportunidade de fazer aqui o uso da palavra e dizer aos senhores que nós temos uma missão, óbvio que muito importante. Eu costumo dizer que nos aniversários é a hora de você, sim, comemorar, que é a hora de sempre lembrar que chegamos até aqui. É hora de você tomar um copo com água, lembrar de onde veio e para onde você quer ir. Então, eu não tenho dúvida
que jamais nós iríamos falar que num aniversário tudo ficou perfeito e os problemas, vereador Janival, eles não existem. Óbvio que existe uma cidade como a nossa de São Luís, que nós sabemos e o quanto que é desafiador você fazer uma gestão, como o prefeito Edivaldo, mas outros prefeitos, vários outros passaram por lá, mas quanto é desafiador você perceber que para resolver os problemas nós precisamos primeiro mudar as culturas. E a nossa primeira cultura, e eu tenho tentado construir isso já nessa nova legislatura aqui no Senado Federal, é de mostrar que não existe salvador da pátria. Eu não acredito em que o único salvador da pátria está acima de todos nós, que é Deus. Mas aqui na terra nós precisamos estar sempre em grupo. Nós precisamos, cada um é um esporte coletivo, cada um ter a sua posição e saber a sua função. Se nós conseguirmos alinhar o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, o Poder Federal, o nosso Poder Estadual, o Legislativo Estadual, o Legislativo Municipal, o Executivo Estadual, o Executivo Municipal, nós começaremos de verdade a enfrentar os problemas estruturantes que a nossa capital e o nosso estado enfrentam. Eu tenho o maior carinho por São Luís, vou agora, logo após o Carnaval, receber o título da cidade, de filho da cidade. Todos sabem que eu sou de Imperatriz, filho da região tocantina, mas agradeço muito o carinho que São Luís recebeu eu, a minha família, todos nós, e eu não tenho dúvida que ali tem muito o que fazer, assim como no estado. Agora mesmo eu quero agradecer em público aqui o deputado Pedro Lucas e o deputado Gastão Vieira, assim como toda a bancada federal, que nós começamos a dar um passo. Não é ainda o total, mas vamos iniciar a começar a fazer boas práticas. A única bancada do Brasil que está destinando uma parte do seu recurso de bancada federal para começar a enfrentar problemas estruturantes é a do Maranhão. Todas fizeram divisões dos seus recursos para, não condenando e não dizendo que está errado, mas fizeram de acordo com a indicação individual de cada parlamentar. E nós conseguimos que metade desse recurso fosse para políticas, como, por exemplo, a saúde pública do Estado, que a bancada federal está destinando 50 milhões de reais para ajudar a manter os nossos hospitais abertos. Nós estamos destinando vários milhões de reais para nossas estradas que nós sabemos que estão acabadas e precisam ser recuperadas, mas o mais importante, projetos novos, por exemplo, o recurso que vai garantir o projeto da duplicação daquela estrada que liga Caxias a Timon e a estrada que liga a Sailândia a Imperatriz. Só para vocês terem uma ideia rápida, nos últimos 4 anos morreram 503 pessoas nesses 2 trechos no nosso estado. Então, é inadmissível, nós em pleno século XXI ainda estamos perdendo vidas por conta de infraestrutura, por conta de logística. Então, você aqui poderia falar a tarde toda de desafios, por exemplo, que eu já lancei para a nossa bancada, que é termos os projetos. Nós conseguimos agora esse recurso para fazer o projeto dessas 2 estradas. O ano 2020 será para executar esse projeto, quase 20 milhões em projetos. E já, a partir daí, saberemos quanto custa essas 2 duplicações para poder destinar também ao longo dos próximos anos essa solução. E é o que eu tenho dito aqui, partindo para o encerramento, que eu tenho dito que é o que nós precisamos fazer. A sociedade, ela está, claro, muito culpa nossa da política, eu digo nossa porque todos que fazem política têm que saber fazer a meia-culpa, têm que saber pedir desculpas e têm que saber corrigir o erro. A política, ela precisa reconquistar, assim como num casamento, você precisa reconquistar a sociedade e a população e mostrar que ela é sim um instrumento de resolver os problemas e o único instrumento, que é o instrumento da democracia. Aqui nessa casa nós temos um presidente, o presidente Davi Alcolumbre, que tem, junto com seus pares, no momento de um debate muito acalorado, enfrentado todos esses temas e nós sabemos o quanto que é difícil, porque sabemos que muitos ainda não compreenderam a importância que tem o Legislativo e o Parlamento e nós não podemos fazer o jogo do incentivo a simplesmente de palavras rasas, rasteiras, pequenas, que levam ao ódio, que levam ao fascismo, que levam ao estímulo simplesmente do fechamento da porta da democracia. Então nós precisamos juntos
juntos enfrentar esses problemas e os senhores têm esse desafio enorme. São Luís precisa da união de todos. Nós temos dos canais lá, quando começa a chover, os senhores sabem disso, que precisam ser resolvidos. Nós temos vias ainda muito curtas que precisam ser criadas novas soluções, novas travessias. Nós precisamos melhorar mais ainda vários serviços. Por isso que estamos aqui de mãos dadas com o prefeito Edivaldo e com todos vocês e com a nossa bancada para continuarmos trabalhando. Então, sem mais a tratar, claro, registrando esta parceria que há hoje de concreto do governador Flávio Dino e do prefeito de São Luís, do presidente da Assembleia Legislativa e toda aquela casa, o deputado Otelino Neto, juntamente com o presidente Osmar Filho e todos os senhores, nós começamos a construir este novo momento. Não é ideológico, é um momento prático de dizer que unidos nós podemos, de forma mais organizada, enfrentar os problemas. Então, cumprindo a finalidade desta sessão, eu agradeço a todas as personalidades que nos honraram com o seu comparecimento e declaro encerrada a presente sessão.